Fala galera, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos começar aqui a nossa última monitoria sobre o último tipo de rocha que a gente trabalhou durante as aulas, que são as rochas metamórficas. Eu vou passar para vocês aqui alguns slides cujo conteúdo é o mesmo do que o George passou durante a aula. As imagens são basicamente as mesmas. Então é só para ter uma outra visão, uma outra explicação sobre o mesmo assunto. Espero que ajude vocês. E já não prometerei mais ser sucinto, pois não consigo. Então, quem quiser embarcar nessa aventura de rochas metamórficas, vamos iniciar agora. E só salientando, reforçando o ponto de que meu notebook não melhorou desde a última gravação, muito pelo contrário. Então, possíveis travamentos de imagem, demora de passagem de slides e coisas nesse sentido, elas vão ser mais constantes, mas espero que ele aguente a gravação aqui do vídeo. E creio que seja isso. Vamos iniciar as nossas rochas metamórficas. Mas antes de tratar delas especificamente, um ponto que algumas pessoas vieram me perguntar, e eu acho que está levantando algumas dúvidas em vocês, é essa questão não necessariamente do ciclo das rochas em si, mas da questão da classificação das rochas. O porquê que é uma rocha é sedimentada, o porquê ela é metamórfica, o porquê ela é ígnea, como eu interpreto isso, como eu reúno essas classificações. Então, eu acho que uma maneira de tentar explicar esse ponto, eu vou utilizar esse slide do ciclo das rochas aqui da aula das rochas metamórficas para tentar deixar um pouco mais claro e elucidar alguns pontos. Mas o que a gente tem que entender é que basicamente essas classificações elas foram propostas por seres humanos. Então você dividir as rochas em determinados processos, por composição, por textura, rochas que foram cristalizadas em determinados ambientes e apresentam essa assembleia, esse conjunto de minerais, vão ser chamados disso. Rochas que foram originadas e apresentam características opostas a essas vão ser chamadas daquilo. E assim por diante, você separar os elementos de estudos em grupos distintos, baseados em características semelhantes entre eles, é uma maneira que cientistas de todas as áreas, não só da geologia, eles utilizam para facilitar o estudo. Então a gente parte de proporções de questões cada vez mais amplas e a partir disso a gente vai afunilando. Então a gente trabalha a questão de rochas no geral, aí dentro das rochas, putz, como que a gente pode subdividir os vários tipos de rochas que a gente encontrou ou encontra em campo? Talvez a gente possa usar a questão da gênese, como ela foi gerada. Beleza, então se a gente pegar esse grupo de rochas que se origina a partir da cristalização do magma ou de uma lava, a gente chama de um grupo específico. Vamos pegar essas rochas aqui que parecem ter características mais frágeis, que se originam pela acumulação de sedimentos, vamos agrupá-las em outra categoria. Então, categorizar os tipos de rocha é um mecanismo que facilita o estudo, porque a partir disso você já tem uma base e aí você vai cada vez mais ramificando. Porque dentro das rochas ígneas, por exemplo, a gente tem uma gama infinita de classificações e de composições e de minerais que são mais encontrados ou mais pertinentes em determinados tipos de rochas do que outros. A gente tem vários tipos de basaltos, por exemplo. A gente tem vários tipos de granito. E então você colocar uma categoria para essas rochas é uma maneira de você facilitar o estudo. Então essa divisão desses três tipos principais de rocha, eles utilizam principalmente a forma como cada uma dessas rochas foi gerada. E essas três classificações, elas se integram a partir de um ciclo, que a gente chama do ciclo das rochas. Que assim como o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio que a gente aprende na escola, é uma ideia que ele está unido do início ao fim. Ele não tem um término, não tem um fim, né? Na verdade, ele é um ciclo. Então você vai ter partes ali, se você encontrar uma determinada rocha, ela vai estar em uma parte daquele ciclo. Mas isso não quer dizer que ela não possa, em outro momento, ter sido uma outra rocha e que futuramente ela venha a ser um outro tipo. Então isso vai depender das
condições que a gente está estabelecendo naquele determinado ambiente. Então, partindo desses conceitos, né, que foram impostos por pesquisadores sobre a questão de como classificar rochas, e tendo essa ideia de que essas três rochas elas foram estabelecidas a partir de questões genéticas, né, de como elas foram geradas, a gente pode utilizar essa imagem para tentar compreender melhor essa classificação que é feita para os três tipos principais de rocha. Desculpa. Então, partindo aqui da montanha como um primeiro passo. Se a gente estiver trabalhando em um ambiente montanhoso, essa montanha ela está sorguida, ela tem uma altitude, e essas partes que estão expostas, elas estão sujeitas a alterações. Então, se a gente lembrar lá da aula sobre as rochas sedimentares, a primeira etapa que a gente precisa para gerar uma rocha sedimentar é a erosão e o intemperismo e a erosão, né? Que seria o quê? Alterar, fragmentar, você tirar pedaços de uma rocha já existente. Então, você imagina uma montanha, que é um acumulado de rochas. Essa rocha que está exposta, ela pode sofrer um processo de intemperismo. Esses sedimentos, eles são soltos. Você vai desagregando esses sedimentos. Ao desagregar esses sedimentos, eles podem ser transportados, que vai cair na segunda etapa da geração de rochas sedimentares, que é o transporte. O que causa esse transporte? Pode ser vários mecanismos. A gente pode ter a água de um rio, a água do mar. A gente pode ter o vento, que transporta. A gente pode ter geleiras, que fazem esse tipo de transporte. A gente pode ter a gravidade, queda de blocos e afins, também transporta sedimentos. Então, e o que vai determinar qual sedimento vai ser transportado é a granulometria daquele sedimento, é o tamanho dele. Sedimentos maiores precisam de mais energia para serem transportados. Então, consequentemente, eles vão precisar de um mecanismo de transporte mais energético. Então, se você pegar um blocão de 10 centímetros, você vai precisar de uma energia muito maior para transportar ele do que uma areia de, de 1 milímetro, porque ela é muito menor, você precisa de muito menos energia. Então, essa é a segunda etapa de uma geração de rocha sedimentar, o transporte. Vai chegar um determinado momento que aquele meio de transporte ele vai perder a força para carregar aquele sedimento que ele está trazendo. Então, esse sedimento ele vai se depositar. A deposição é a terceira etapa da geração de rochas sedimentares. Então, se a gente for olhar aqui no nosso exemplo, então a gente pode ter um sedimento que foi desagregado, foi solto aqui, e foi transportado por um rio, por exemplo. Vai chegar um momento que o rio não vai aguentar mais transportar esse sedimento, e esse sedimento vai depositar. Ao ser depositado, você vai tendo uma acumulação de sedimentos depositados naquele mesmo local. Então, vários sedimentos vão sendo depositados. Isso vai gerando um peso. E um peso das camadas que estão acima vai gerar um aumento de pressão nesses sedimentos que estão mais abaixo. Esse aumento de pressão vai fazer com que esses sedimentos que antes eram soltos vão ficando cada vez mais coesos, mais próximos. Vai chegar um determinado momento que esses sedimentos que antes eram sedimentos soltos vão estar aglutinados a ponto de gerar uma rocha. Eles vão se litificar, vão passar pelo processo de diagênese. A diagênese é o processo de geração de rochas, que é a quarta e última etapa da geração de rochas sedimentares. Então aqui a gente saiu de alguma rocha pré-existente. Essa rocha que estava na montanha poderia ser um granito, poderia ser uma montanha de granito, poderia ser um gneiss, que é uma rocha metamórfica, poderia ser um basalto, poderia ser um outro arenito, poderia ser uma rocha sedimentar. Então a gente saiu de alguma rocha pré-existente que foi segregada, sedimentada, é, foi alterada, foi gerado sedimentos. Esses sedimentos eles foram transportados e foram depositados. Lembra que uma das perguntas que eu fiz para vocês no exercício sobre as rochas sedimentares era como eu identifico se um arenito foi gerado por sedimentos oriundos de um granito? Então seria pela composição. Se ele apresenta ali uma quantidade de quartzos, de plagioclásio, de biotitas, de micas, provavelmente a fonte desse sedimento era uma rocha granítica. Então a gente pode ter uma interação de uma rocha pré-existente que vai gerar sedimentos que podem ser litificados e gerar uma rocha sedimentar.
Beleza? Então aqui a gente estaria numa outra etapa do ciclo. E o que pode acontecer? Essa rocha sedimentar, ela pode estar em um determinado local, e aí você tem um choque de placas, essa rocha sedimentar ela só ergue, ela levanta e vira uma montanha. Como eu falei para vocês, aqui poderia ser um arenito. E aí você vai começar esse ciclo de novo, que ele vai ser erodido, vai ser segregado, esses sedimentos podem ser depositados e gerar uma rocha sedimentar. Isso se houver um levantamento. Se não houver um levantamento, essas rochas que vão progressivamente sendo soterradas, você vai tendo um aumento ali de pressão e de temperatura. Você pode chegar a um determinado momento que esse aumento de pressão e temperatura foi tão elevado que essa rocha sedimentar que foi gerada, ela se altera, ela altera ali as suas condições físico-químicas e ela muda a composição e a textura original dela. Então ela passa por um processo de metamorfismo, uma alteração intensa das suas características pré-existentes. E isso vai gerar uma rocha metamórfica. Então a gente pode sair de um sedimento que estava aqui, foi desagregado na montanha, passar por uma rocha sedimentar e essa rocha sedimentar virar uma rocha metamórfica. A gente estaria em outra etapa do ciclo. E o que acontece com a rocha sedimentar, de ela pode ter um sorgimento e voltar aqui, também pode acontecer com uma rocha metamórfica. Você pode ali ter um filito, um xisto, que foi gerado, ele pode passar por um processo tectônico de sorgimento e virar uma montanha. Aí essa montanha vai voltar a ser erodida, vai soltar sedimentos que podem gerar uma rocha sedimentar e assim vai. O que pode acontecer também? Essa rocha metamórfica ela pode continuar o seu processo de aumento de pressão e temperatura. E aí o que acontece quando a gente aumenta muito principalmente a temperatura numa rocha? Os materiais que estão ali presentes, eles começam a se fundir, a passar do estado sólido para o estado líquido. Então, a gente pode ter uma fusão dessa rocha metamórfica. Então, o que era rocha vira magma. Ele passa para o estado fluido. Então, a gente pode sair daqui de sedimentos, rocha sedimentar, rocha metamórfica, magma. E o que acontece com o magma? Se ele está lá aprisionado, sob elevada pressão, ele encontra uma maneira de sair da câmara magmática, ele pode se alojar em algum local mais próximo da superfície e se cristalizar. E ele pode cristalizar uma rocha ígnea, que aí pode ser tanto vulcânica como plutônica, vai depender do local onde aquele magma foi alojado, aonde ele parou e começou o resfriamento. Então, a gente estaria nessa outra etapa do ciclo das rochas. E essa rocha ígnea também ela pode se erguer e virar uma montanha que futuramente vai ser erodida, e aí a gente volta nesse ciclo. Como a rocha metamórfica também pode, como a rocha sedimentar também pode. Mas também uma rocha ígnea, ela pode voltar, ela pode passar por outros processos de alteração de pressão e temperatura e voltar a ser uma rocha metamórfica. Então ela voltaria para cá e aí a gente estaria em alguma etapa desse ciclo, porque vai depender das condições daquele ambiente específico. Vão ter ambientes onde você vai completar essa volta do ciclo, vão ter ambientes onde você bate aqui em rocha sedimentar, ela vira uma montanha, ela fica sendo intemperizada e erodida, vira rocha sedimentar, volta a ser montanha, e assim vai. Então vai depender do local onde você está inserido. Então essa ideia do ciclo e da divisão dos tipos de rocha vai estar relacionado com como aquela rocha foi gerada. Quais processos que foram responsáveis pela geração daquela rocha. Se foi uma rocha gerada pela acumulação de sedimentos e passou pelas 4 etapas, erosão, transporte, deposição, diagênese, é uma rocha sedimentar. Se é uma rocha que foi gerada pela cristalização de um magma ou de uma lava, é uma rocha ígnea. Se foi uma rocha que foi gerada pela alteração de rochas pré-existentes, e essa alteração está relacionada com o aumento de pressão e de temperatura, com a alteração de valores de pressão e temperatura, a gente está falando de uma rocha metamórfica. E aí o magma seria gerado pela fusão de qualquer um desses 3 tipos de rocha. Então o magma pode ser gerado pela fusão de uma rocha sedimentar, por exemplo. Beleza? Então, essa seria a ideia do ciclo das rochas. Então, é algo que vai se retroalimentando e cada etapa vai puxando outra, e aí a gente vai formando essa cadeia de acontecimentos. Beleza? Então, especificamente nessa monitoria, eu vou tratar com vocês da questão das rochas metamórficas. Como já foi levemente introduzido, as rochas metamórficas elas surgem a partir da transformação de rochas já pré-existentes.
E essa rocha pré-existente, ela pode ser uma rocha sedimentar, ela pode ser uma rocha ígnea e pode ser uma rocha metamórfica. Então, pode ser um metamorfismo de uma rocha que já era metamórfica. Então, isso também pode acontecer. E o que ocasiona, né? Quais são os indícios que a gente identifica na rocha para dizer que ela é uma rocha metamórfica? Principalmente, a gente vai encontrar uma mudança na mineralogia dessas rochas, né, na composição dos minerais que estão presentes ali, e também na textura, na forma como os cristais, como os minerais ali estão dispostos naquela rocha. Então eu posso ter uma alteração química dessa rocha, uma alteração textural, né, da forma dessa rocha, e o que acontece na maioria dos casos, a gente apresenta esses dois parâmetros, uma alteração tanto química como textural. Então, qual é o ponto? Tudo na natureza ele tende a estar em equilíbrio naquele ambiente que ele está alojado. Então, uma rocha sedimentar que foi gerada ali naquelas condições de pressão e de temperatura, ela está em equilíbrio naquele local. Então, numa profundidade mais rasa, ali, mais próximo da atmosfera, numa temperatura e uma pressão ali a menos. Se eu começar a aumentar a pressão e a temperatura nessa rocha sedimentar, o que eu vou ocasionar? Eu vou tirar esses elementos que estavam aqui em equilíbrio do equilíbrio. Então, eu vou colocar eles em uma situação que não está confortável para aquele tipo de mineral. Então, as ligações químicas que são estáveis naquelas condições anteriores passam a não ser mais. Então, o que, que vai acontecer? Um rearranjo dos elementos ali daquela rocha para se adaptar a esse novo cenário ambiental, essas novas condições de pressão e temperatura. Então, eles vão se rearranjar para ficarem estáveis nesse segundo cenário, que foi onde essas rochas foram alocadas. Então, tudo vai estar baseado nessa questão da estabilidade. Elementos que são estáveis em um determinado ponto de pressão e temperatura normalmente não tendem a ser estáveis se você muda drasticamente esses parâmetros. Então, essa é a chave. A rocha metamórfica é uma rocha estável, foi uma rocha que se estabilizou dentro dos novos parâmetros que ela foi alocada. Então, partindo disso, a gente pode tentar entender o que causa essas mudanças, o que causa essa transformação de rochas. É, o Giorgio ressaltou para vocês que os principais metamorfismos, né, as principais causas do metamorfismo, elas atingem profundidades mais elevadas. Então, a maioria das rochas metamórficas, elas vão ser encontradas em subsuperfície, no interior do planeta. Porque a maior parte dessas rochas, que é o maior tipo de metamorfismo que a gente vai ver mais para frente, que é o metamorfismo regional, ele está relacionado com zonas de subducção, onde você tem uma placa indo para baixo. Então, esse aumento de pressão e temperatura aqui embaixo vai mudar o parâmetro dessas rochas, e aí você vai gerar uma quantidade de rochas metamórficas muito grande nesse novo cenário, em subsuperfície, em profundidade. Mas a gente tem alguns tipos de metamorfismo que são mais comuns em zonas superficiais. Então a gente vai ver também em alguns slides um pouco mais para frente que a gente tem metamorfismos que são mais relacionados a camadas mais próximas aqui da superfície. As três principais causas do metamorfismo, da alteração de minerais e de rochas, são a temperatura, a pressão interna da Terra e a presença de fluidos. Então eu vou trabalhar com vocês cada um dessas três causas detalhadamente, começando com a temperatura. Como a gente também já viu em algumas aulas passadas, a temperatura ela tende a aumentar quanto mais você vai para o interior da Terra. Então, quanto mais profundo você estiver, você vai tendo temperaturas mais elevadas. Esse gráfico a gente consegue ter uma ideia disso, não é um gráfico quantitativo, né? A gente não tem valores de temperatura e de profundidade, mas é só para ter uma ideia que conforme a gente vai saindo aqui da crosta, vai para o manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, a temperatura vai aumentando drasticamente aqui na abscissa, no eixo X. E o que, que isso ocasiona nas rochas? As rochas elas vão tender a se reorganizar a partir dessas novas temperaturas que elas estão sendo submetidas. Então, determinados minerais e elementos que são estáveis a uma temperatura X,
Se eu colocar esses minerais numa temperatura 5x, eles podem não ser estáveis. Então, eles começam a se rearranjar, fazem novas ligações químicas para ficarem estáveis nesse novo cenário de temperatura mais elevada. E o que isso tende a ocasionar? Conforme eu vou aumentando a temperatura nas rochas, eu vou submetendo elas a aumentos progressivos de temperatura, a tendência é que essa rocha ela fique mais plástica, ela fique mais maleável por causa desse aumento de temperatura, e os minerais que estão compostos, eles passam a ter um rearranjo das suas estruturas químicas e eles tendem a aumentar de tamanho. Então, cristais que antes eram um pouco menores, eles tendem a se expandir, a ficar um pouco maiores. Então, eles ficam mais maleáveis e um pouco maiores no diâmetro. Então, isso está relacionado com esse aumento de temperatura. E o principal fator, né, que a gente correlaciona para esse aumento de temperatura está relacionado nessas zonas de subducção, onde essa placa, essa rocha, que está sendo levada para a camada mais próximas do centro da Terra, ela vai tendo um aumento de temperatura conforme ela vai indo cada vez mais para baixo. Então, essa é a principal causa desse aumento de temperatura e, consequentemente, dessa alteração das rochas baseado nesse aumento térmico. Então, aqui é só um dado para a gente ter uma ideia. Normalmente, né, numa média, a gente tende a aumentar 30 graus por quilômetro de profundidade. Então, se a gente pegar uma rocha que está ali a 10 quilômetros de profundidade, ela vai estar em um gradiente térmico de 300 graus em comparação com o lugar que a gente saiu ou da superfície, por exemplo. Então, aí você já muda completamente a determinadas estruturas e determinados minerais. Só que assim como a gente viu nas rochas ígneas, não é algo homogêneo, porque cada mineral, cada elemento químico tem pontos de fusão, pontos de cristalização diferentes. Então, essa mudança desse comportamento das rochas, ele vai agir de maneira diferente a depender do material que você está tratando. Então, o quartzo ele vai responder a esse aumento de temperatura de uma maneira, enquanto a biotita, que é o outro mineral mais rico em ferro, um mineral máfico, vai reagir de uma outra maneira. Então, isso também vai depender de qual material você está tratando. Então, a rocha ela não vai se alterar de maneira homogênea. Ela vai correlacionar com os elementos que compõem aquele determinado litotipo, aquela determinada rocha que a gente está trabalhando. Beleza? Então, a principal função da temperatura no metamorfismo é fazer com que esses cristais, que esses minerais, eles se rearranjem nesse novo cenário de aumento de temperatura, fiquem mais maleáveis e tendam a crescer, a aumentar de tamanho. Só um adendo aqui, quando a gente fala de rochas sedimentares, o tamanho dos grãos, a gente dá o nome de granulometria. Então, aquela questão de argila, silt, areia, cascalho, são classificações granulométricas. Quando a gente fala de rochas ígneas e metamórficas, o tamanho do grão a gente chama de granulação. Então, é granulometria para rochas sedimentares e granulação para rochas ígneas e metamórficas. É só uma curiosidade, perdão, não vai ser cobrado isso de vocês durante a prova, mas é só a título de curiosidade, que a gente acaba errando também em alguns determinados momentos, que você está trabalhando com dois tipos de rocha, e aí você tem que usar o termo correto a depender do que você está tratando ali. Então, esse é o papel da temperatura no metamorfismo, e agora partindo para o segundo parâmetro, que seria a pressão. A pressão ela pode ser exercida na rocha de duas maneiras principais, que seria a pressão confinante e a pressão dirigida. A pressão confinante é uma pressão que é ocasionada, que é causada de maneira homogênea em um determinado ponto. Então, se a gente pegar uma rocha que está ali soterrada sobre uma camada gigante de rochas em cima, ela está sob uma pressão confinante. Ela está com pressão por toda a extensão daquela rocha. Então, ela tem ali uma pressão 360 naquele ponto específico. Se a gente estiver em uma área onde a gente tem uma pressão dirigida, uma zona onde você tem uma subducção, onde você tem um movimento de transformante de placas, um,
qualquer movimento que você tenha uma direção preferencial, essa pressão ela não vai ser homogênea em todos os pontos. Ela vai ter uma direção de, de incidência maior. Então, ela vai ser uma pressão dirigida. Então, isso pode ocasionar feições diferentes. Então, a gente pode até calcular, a gente pega algumas rochas, por exemplo, metamórficas, e isso em lâmina, a gente olha e vê algumas marcas, algumas sinuosidades, e a partir disso a gente consegue estabelecer qual era o sentido do movimento que gerou aquela deformação. A gente utiliza isso bastante, inclusive, quando a gente está fazendo análise por lâmina de rochas metamórficas. Então, é um mecanismo que é bem utilizado e é resultado dessa pressão dirigida. Então, o que a pressão causa? Então, ela pode fazer com que esses minerais eles sejam comprimidos, eles sejam alongados, eles sejam rotacionados. Então, ela faz com que a organização desses minerais ela mude. E como a gente viu com relação à temperatura, conforme a gente vai aumentando a temperatura, a rocha vai ficando mais plástica, mais maleável. Então, associado à pressão, então você tem temperatura elevada e pressão, um aumento de pressão, uma rocha que já está mais maleável, ao ser pressionada, ela tende a se deformar ainda mais. Então, ela vai obedecer essa pressão de maneira mais eficiente. Então, vai depender do ambiente que a gente está inserido e desse gradiente de aumento de pressão. Beleza? Então, isso também está relacionado com a profundidade. Quanto mais profunda a gente tiver, maior vai ser a pressão que a gente vai encontrar naquele ponto, por causa da acumulação de material que está acima daquela rocha específica. E também é a mesma questão da temperatura. Minerais que são estáveis em uma determinada pressão, quando são colocados em um ambiente de pressão diferente, eles tendem a se rearranjar, eles tendem a mudar ali as suas ligações e gerar até outros minerais que são mais estáveis naquele novo cenário de pressão que aquela rocha foi submetida. Então, quando a gente está trabalhando com rochas metamórficas, a gente vai fazer essa análise. Existem alguns minerais que a gente chama de minerais índices, que são minerais metamórficos que são gerados em ambientes específicos. Então, se eu estiver pegando uma rocha e encontrar, sei lá, clorita, por exemplo, que é uma mica, é, provavelmente você está tratando de uma rocha metamórfica, que foi gerada por alteração de pressão e temperatura de um ambiente específico, porque é um tipo de mineral que se cristaliza, que se reorganiza em uma determinada linha, uma faixa de pressão e de temperatura. Então, existem alguns tipos de minerais que são mais comuns em determinadas faixas dessa variação de pressão e temperatura. Então, a gente também utiliza esses parâmetros para ter uma noção de qual foi a intensidade do metamorfismo que agiu sobre aquela região. Beleza? Então, essa é a função da pressão nesse evento metamórfico. Então, aqui é um gráfico relacionando esses dois parâmetros, né, que é o parâmetro da temperatura e da pressão. Normalmente, eles tendem a crescer proporcional, conforme você aumenta a profundidade e a pressão, você aumenta a temperatura, e nisso a gente gera esse comportamento aqui, onde rochas, a temperatura está no eixo X, né, na abscissa, e a pressão na ordenada. Então, rochas de temperaturas mais baixas e pressão atmosférica, pressão superficial, são rochas de mais baixo grau. Se a gente vai progressivamente aumentando a pressão e aumentando a temperatura, a gente gera aqui uma linha, passando aqui por rochas intermediárias, que têm temperaturas intermediárias e pressão intermediária, até chegar a rochas de alto grau de metamorfismo, onde elas, para existirem, precisam passar por um processo de aumento drástico de temperatura e também um aumento drástico de pressão. A gente não encontra rochas que são estáveis, que existam, né, que sejam geradas em ambientes de alta pressão e baixa temperatura, que é essa zona branca aqui. Porque é muito difícil até a gente imaginar um local onde você tem uma pressão elevada e uma temperatura baixa. Porque a pressão, ela confina, ela aglutina os seus materiais, né? Você está pressionando ali, e quando você tem essa aproximação dos elementos, a temperatura vai subir junto. Dificilmente você não vai ter um aumento de temperatura relacionado ao aumento de pressão. Então, por isso que a gente não tem nenhum tipo de rocha registrado nesse cenário específico, de pressão alta e temperatura baixa.
Beleza? Então aqui é só o mesmo gráfico, só que exemplificando os tipos de rochas metamórficas que a gente encontra em cada uma dessas classificações. Então as rochas aqui de baixo metamorfismo, né, de metamorfismo inicial, vão ser rochas. Aqui vai ter os filitos e a ardósia. Aí, conforme você vai aumentando o grau metamórfico, chegando em graus intermediários, você tem a geração dos xistos, o xisto azul, e no final você tem os gneiss e depois os migmatitos, que são o último estágio. A gente vai ver cada um desses estágios mais detalhadamente para frente, mas aqui é só para ter uma ideia que os tipos de rochas eles acompanham essa linha de aumento de pressão e de temperatura. Então, rochas de graus mais altos vão ser geradas em ambientes de maior pressão e temperatura, e vice-versa. Beleza? E o último estágio, a última causa de metamorfismo que a gente encontra é a presença de fluidos. Então, assim como a gente viu na aula de rochas ígneas, os fluidos eles ajudam no processo de geração do magma, porque eles diminuem o ponto de fusão que determinada rocha precisa para passar do estado sólido para o estado líquido. Então, ele catalisa, ele auxilia a transformação de estado físico das rochas. No caso do metamorfismo, a água também participa do processo como um catalisador, como um auxílio na mudança de determinados elementos. Porque esses fluidos que são encontrados dentro das rochas, ao percolarem essas rochas, ao passarem por essas rochas, eles reagem quimicamente com os elementos que estão presentes naquelas rochas. E a gente sabe que a água é uma substância muito reativa porque ela carrega também muitos íons, muitas substâncias ali, elas estão dissolvidas naquele fluido. E essas substâncias, ao passarem em contato com outras rochas, podem alterar essas rochas e transformar os minerais que estavam ali. Então, uma rocha que seca era um tipo, se você percolar um fluido ali rico em um determinado elemento, esses minerais que estavam ali, eles se alteram e viram outros. Então eles foram mudados, eles foram metamorfizados. E aqui a gente também tem uma geração de uma rocha metamórfica, que foi gerada pela percolação de fluido dentro da sua estrutura. Esse metamorfismo que é relacionado pela transformação acarretada por fluidos, a gente chama de metasomatismo. Então, é o nome do metamorfismo ocasionado pela percolação de fluido nas rochas. É o metasomatismo. E os fluidos, então, eles vão acelerar essas reações químicas, eles vão catalisar, eles vão fazer com que essas reações químicas aconteçam e que aconteçam numa velocidade mais elevada. Beleza? Normalmente, as zonas principais onde a gente encontra esse tipo de metamorfismo, de metasomatismo, está relacionados com áreas de dorsais mesoceânicas, que são áreas onde a gente tem a separação de placas e a gente tem a presença de fluidos ali, né, de oceano em cima daquelas placas. Então você tem ali uma interação de magma, de lava, de rocha com a água. Então essa água ela vai percolar ali aquela região e vai alterar determinados elementos daquelas rochas. Então, como a gente viu na aula de tectônica de placas, que em limites divergentes a gente gera crosta, a gente tem a geração de crosta pelo preenchimento desse espaço que foi liberado, normalmente a gente tende a gerar basaltos, que são rochas ígneas vulcânicas, ocasionadas pela cristalização rápida do magma. Só que nessas áreas você também tem essa percolação de fluidos. Então, além de basaltos, a gente gera rochas que são metamórficas, que a gente chama de green belts, eh, que são rochas ocasionadas pela alteração de basaltos. Então você tem ali os plagioclásios, principalmente, que estão presentes naqueles basaltos gerados em áreas de dorsais. Eles são alterados pela água que percola e você tem ali uma lâmina, uma camada de rocha metamórfica gerada junto com o basalto que é gerado nessa separação de placas em limites divergentes. E isso é ocasionado por essa percolação de fluidos presentes nesses ambientes. Beleza? Então, aqui são
os tipos de metamorfismo, né, os principais pelo menos, existem alguns outros, mas esses são os que mais importam para a gente. Então, começando pelo metamorfismo regional, que assim como o George falou, é o tipo de metamorfismo mais comum e que gera o maior número de rochas. Então, você pega áreas gigantescas de quilômetros e quilômetros quadrados de rochas metamórficas que são geradas em ambientes de metamorfismo regional. E o metamorfismo regional, ele vai estar associado principalmente com o choque, com a colisão de placas. Então, em limites convergentes de placas, você tem placas que vão sendo subductadas, então vão passando por um aumento de pressão e temperatura, vão se alterando, vão saindo de um ambiente estável para um ambiente não estável, então elas mudam ali as suas estruturas e geram rochas que vão ser estáveis nesse outro ambiente que é onde ela foi submetida. Então, se essa subducção tiver aqui, por exemplo, e parar nesse determinado local, ou for muito lenta depois de um determinado ponto, dá tempo dessas rochas se rearranjarem e gerarem outro tipo de rocha. Então ali você vai ter uma geração de metamorfismo que se estende por uma área muito grande. Então por isso que a gente chama de regional. Ele pega uma região toda ali muito grande. Então é o principal tipo de metamorfismo e que gera as maiores feições metamórficas, de rochas metamórficas. Beleza? E está relacionado principalmente com zonas de subducção, de colisão de placas. O segundo tipo é o metamorfismo de contato. É, Esse metamorfismo ele está relacionado com feições que a gente viu na aula passada. Se vocês lembrarem da parte sobre intrusões magmáticas, a gente tem os batólitos, os plútons, os dicks e os sills. E o que seria esse metamorfismo de contato? Ele está relacionado com o contato do magma ou da lava na rocha encaixante, na rocha que estava ali anteriormente. Então, se a gente imaginar o que a gente viu na aula passada de um dique, por exemplo, que corta uma rocha. Então, a gente tinha camadas sedimentares bonitinhas, e aí vem um dique e está cortando essa rocha. O que vai acontecer? A gente tinha um magma numa câmara magmática que extravasou dela, foi preenchendo espaços, falhas e intrudiu. Ele fez uma intrusão de forma diagonal ali, gerando um ângulo com as camadas que pré-existiam. Essa intrusão, ela tem uma temperatura muito mais elevada do que as rochas que estavam ali, porque a gente está tratando de magma. O que vai acontecer? Onde essa intrusão está em contato com as rochas pré-existentes, aqui nessa borda, o resfriamento vai ser mais rápido, porque quanto mais próximo de um material mais frio, o equilíbrio de temperatura ali vai tender a ser mais rápido. Então você vai gerar uma borda em volta da sua intrusão que vai ter um resfriamento mais rápido do que o meio da sua intrusão. Essa borda que é gerada aqui, né, entre a rocha encaixante e a intrusão é uma rocha metamórfica, que é uma rocha metamórfica gerada pelo contato entre uma intrusão magmática e a rocha pré-existente. Então, por isso que a gente chama de metamorfismo de contato. Então, eu gero um halo, uma borda de rocha metamórfica envolvendo o dique ou o sil de rocha ígnea. Então, aqui a gente consegue integrar as informações das rochas ígneas com as rochas metamórficas. No fundo, o principal objetivo que a gente tenta aqui na matéria do planeta Terra é fazer. Tudo bem que a gente utiliza esse mecanismo das caixinhas, né? Rochas ígneas, rochas metamórficas, tectônica de placas, sedimentares e afins, para tentar facilitar a passagem do conteúdo. Mas a ideia principal é fazer com que vocês correlacionem todos esses mecanismos. Vocês pensem na tectônica de placas associando com os ambientes de geração de rochas ígneas, por exemplo, e como que isso pode afetar as rochas metamórficas, ou como as rochas sedimentares podem chegar a ser uma rocha ígnea. Então a ideia é gerar um entendimento do processo em si, e não que vocês entendam, granito é isso, basalto é isso, arenito é isso, carbonato é isso, como coisas isoladas. O mais interessante é sempre entender o processo. É sempre você se questionar qual a correlação desse ponto com esse outro ponto. Então aqui a gente tem um exemplo disso, que um tema que a gente viu na aula passada, que são as intrusões magmáticas, elas geram um outro tipo de rocha, que é a rocha metamórfica
ocasionada pelo metamorfismo de contato. Então eu vou ter uma borda de rocha metamórfica e no meio eu vou ter uma rocha ígnea, que vai ser cristalizada pelo resfriamento ali daquele material em contato com a rocha pré-existente. Então deu para entender? Então eu vou ter uma rocha encaixante que já estava lá, uma intrusão magmática, e na borda dessa intrusão com a rocha encaixante eu gero uma rocha metamórfica, e aqui no meio eu vou gerar uma rocha ígnea. Então essa é a definição do metamorfismo de contato. Beleza? Então aqui é uma feição desse metamorfismo de contato, e o tipo de rocha que é gerada no metamorfismo de contato, ela recebe o nome de Hornfels. Vocês também não precisam guardar esse nome, mas é o tipo de rocha que é gerada pelo metamorfismo de contato, Hornfels. Outro tipo de metamorfismo é o que eu já expliquei para vocês, que é o metassomatismo, ou metamorfismo de assoalho oceânico, que é gerado principalmente em ambientes de divergência de placas. É um metamorfismo associado com a percolação de fluidos naquelas rochas. Então, esses fluidos vão alterar quimicamente a composição daquelas rochas, vão cristalizar outros minerais, vão reagir com aqueles minerais que estavam formados e vão mudar a assembleia mineral daquelas rochas. Então, isso está relacionado com ambientes, principalmente com ambientes divergentes. Outro tipo de metamorfismo é o metamorfismo de soterramento. Então, aqui a gente tem o exemplo e é um pouco intuitivo. A gente também, nesse tipo de metamorfismo, a gente consegue correlacionar com as rochas sedimentares. Então, se a gente pegar aquele processo de acumulação de sedimentos, que vão sendo cada vez soterrados por camadas superiores, esses sedimentos estão aqui embaixo, eles estão uma pressão e temperatura muito maior do que os que estão aqui em cima. Então, vai chegar um determinado momento onde você passou o estágio da diagênese, da litificação, e você vai começar a alterar as condições físico-químicas daquele local. Você vai ter um aumento de pressão e temperatura mais elevado, que vai mudar a composição, e aí você vai sair de uma rocha sedimentar para uma rocha metamórfica. Então, esse tipo de metamorfismo ocasionado pela acumulação de sedimentos, pelo soterramento de material acima daquele ponto, a gente dá o nome de metamorfismo de soterramento, ou só de soterramento. E é um tipo de metamorfismo onde você gera normalmente rochas de mais baixo grau metamórfico. Isso também é interessante de vocês conseguirem correlacionar em quais tipos de metamorfismo são gerados rochas de alto, médio e baixo grau metamórfico. Então, se a gente pensar em um metamorfismo regional, a tendência é que a gente gere rochas de mais alto grau metamórfico, porque a gente está falando de choque de placas, de uma liberação de energia, um aumento de pressão e de temperatura muito elevado. Falando de metamorfismo de contato, a gente já fala de rochas de grau mais baixo, porque a gente tem um aumento muito grande de temperatura, mas não tem um aumento de pressão. Basicamente, o que coordena o metamorfismo de contato é a temperatura, que é a temperatura de resfriamento do magma depois que ele intrude em uma rocha encaixante. Então, aqui a gente está tratando de um metamorfismo de grau mais baixo. Metamorfismo de assoalho oceânico ou metassomatismo, aí ela é variável. Vai depender do qual nível de interação que aquele fluido vai ter e qual rocha está sendo percolada por aquele fluido. Então está correlacionado com o tipo de fluido e qual é o tipo de rocha que a gente está trabalhando em determinado local. O metamorfismo de soterramento é um metamorfismo de grau mais baixo também, porque você tem ali uma acumulação gradual de sedimentos, onde você vai tendo um aumento gradual de pressão e temperatura. Não é algo muito brusco. Então, por não ser algo muito brusco, a tendência é que o metamorfismo seja mais brando, ele seja mais ameno, então você gere rochas metamórficas de mais baixo grau. O metamorfismo de ultra alta pressão aí é o oposto. A gente está tratando de rochas que elas vão para profundidades muito elevadas, elas vão subductando cada vez mais, e quanto mais próximo aqui, mais para dentro do planeta, maior a pressão. Então você chega em zonas onde a pressão é muito elevada, e você tem determinados minerais que eles são estáveis em áreas onde a pressão é muito elevada. Eu acho que eu já comentei com vocês em algumas monitorias e nas aulas, o George deve ter comentado, que o quartzo ele é um mineral muito estável. Então, por exemplo, quando a gente pega uma areia de praia, se a gente colocar no microscópio, basicamente a gente vai ver quartzo. Porque os outros minerais, o plagioclásio, a mica, afins, eles vão sendo
alterados, eles vão sendo intemperizados conforme a água do mar vai trazendo pensando numa praia, né, numa areia de praia, esses sedimentos que foram trazidos pela água do mar, nesse transporte, esses outros minerais eles são alterados. E o quartzo ele se mantém, porque ele é muito estável. Então, para você alterar o quartzo, você precisa de condições muito extremas. Existe uma variável de quartzo que chama coesita. A coesita ela é encontrada só em áreas de ultra alta pressão. Então, é um quartzo que foi submetido a um aumento muito drástico de pressão e de temperatura, e aí ele se rearranjou e ele virou uma coesita. Então, se a gente está trabalhando com uma rocha e encontra coesita nela, é sinal que essa rocha ela teve sobre um cenário, sobre uma influência de um ambiente de muita pressão, principalmente. E então isso é um mineral índice para relacionar zonas de subducção. Se eu estou trabalhando numa área e eu encontro rocha com coesita, com certeza eu estou trabalhando em uma área onde antigamente eu tinha um arco de ilha, que a gente fala, que é quando a gente tem essa subducção, e aí você gera aqui uma cadeia de montanhas na placa que ficou acima. Então eu gero um arco de ilhas aqui. Então provavelmente eu estou dentro de um cenário que se relaciona com esse tipo de, de feição. Beleza? Então, os metamorfismos de ultra alta pressão ele está relacionado com zonas muito profundas de subducção. E o último tipo que a gente vai trabalhar aqui é o metamorfismo de impacto, que é sugestivo, que está correlacionado com impactos de meteoritos. Então, se a gente está numa superfície, então a gente tem um meteorito que ele vem, é algo muito brusco, né? Então eu tinha uma área que eu tinha uma rocha ali, que estava de boa, nas suas condições de pressão e temperatura, e aí eu tive um aumento brusco de pressão e temperatura, que eu tive um corpo que se colidiu com aquela rocha. Então, no local onde eu tive o choque, eu vou ter uma geração de elementos específicos que se relacionam com esse aumento de pressão e temperatura drástico que aconteceu de uma hora para outra. Então, eu tenho uma assembleia mineral que é mais característica desse tipo de alteração. Também nesses ambientes eu posso encontrar coesita. Então são os dois cenários. Ou eu estou tratando de uma área de subducção muito profunda, ou eu estou tratando de uma cratera de um meteorito. São os dois únicos cenários onde eu consigo encontrar coesita. Beleza? Então esses são os tipos de metamorfismo. Então uma dica que eu dou para vocês é estudarem bastante essa questão do tipo de metamorfismo e como eu correlaciono o tipo de metamorfismo com o grau da rocha metamórfica que é gerado em cada um desses ambientes. Então se eu estiver falando de metamorfismo de grau alto, em qual desses ambientes vai ser mais provável eu ter essa rocha? Um grau médio? Um grau baixo? Então, é entender quais são os mecanismos que causam o metamorfismo e a partir disso você correlacionar com o tipo de rocha que pode ser gerada em cada um desses locais. Beleza? Então, a gente entendeu o que é o metamorfismo, a gente entendeu quais são as causas do metamorfismo e quais são os tipos de metamorfismo que os principais pelo menos, que a gente encontra nas rochas metamórficas que a gente trabalha. Então agora a gente vai entender como o metamorfismo altera a estrutura das rochas. Eu deveria ter falado isso no começo dos slides, mas quando eu estou trabalhando com uma rocha metamórfica, eu estou trabalhando com uma rocha que era uma rocha diferente antes, que era uma rocha pré-existente, que se modificou, que se metamorfizou e virou um segundo produto. Essa rocha aqui, prévia, antes do metamorfismo, a gente chama de protólito. Acho que eu não sei se eu escrevi em algum slide passado ou não, mas a gente chama de protólito. Então, o protólito é o tipo de rocha que era antes de passar pelo processo de metamorfismo. Então, como a gente viu na aula, o arenito que virou um quartzito, se eu estou trabalhando um quartzito, qual é o protólito dessa rocha? É um arenito. É a rocha que ela era antes de passar pelo processo metamórfico. Então, o metamorfismo ele vai imprimir, ele vai desenvolver novas texturas na rocha que ele está alterando. Então ele vai alterar a textura e a composição, né, que a gente viu, do protólito da rocha. E focando especificamente na textura.
Essa textura ela vai ser determinada pelo tamanho dos grãos e pelo arranjo que esses grãos, como esses grãos, eles estão dispostos nessa rocha metamórfica que foi gerada. E o que vai determinar esse arranjo, essa textura, principalmente, é a presença ou ausência de minerais placoides naquela rocha que está sendo modificada. Se eu tiver uma presença muito grande de minerais placoides, que se dispõem como folhas mesmo, folhas de caderno, ou como um baralho, igual o Giorgio deu o exemplo na sala de aula, se eu tenho uma quantidade muito grande desses minerais, eu estou tratando de uma rocha foliada. Se eu não tenho esses minerais, ou tenho uma quantidade muito pequena, aí eu estou tratando de uma rocha granoblástica. Está escrito no slide, né, as duas variações. Então, o que vai determinar se uma rocha é foliada ou granoblástica é se ela tem uma presença considerável ou não de minerais placoides, que vão influenciar a textura. E o porquê disso? Se a gente estiver tratando de uma rocha ígnea, por exemplo, aqui, um granito. No granito, os minerais eles vão estar dispostos de maneira aleatória. Você vai ter quartzo, plagioclásio aqui, a mica para baixo, outra mica para lá, cada uma orientada para um lado, sem uma organização prévia. Se eu pego esse granito e eu exerço uma pressão nele, eu tenho ali um direcionamento um aumento de pressão e temperatura direcionado naquela rocha, o que, que vai acontecer? Esses minerais que estavam mais isolados, eles vão se aproximando. Se eu estou tratando de minerais que são mais esféricos ou mais cúbicos, eles se aproximam, mas eles não formam uma direção preferencial, porque a forma geométrica deles não permite que eles se organizem dessa maneira. Mas se eu estou tratando de minerais que são placoides, que formam folhinhas, conforme eu vou aumentando essa pressão, esses minerais eles vão se rearranjando até eles ficarem ordenados. Eles vão ter um sentido preferencial, que normalmente vai ser perpendicular ao esforço que está sendo ocasionado na rocha. É o que a gente consegue ver aqui na imagem. Se a gente pegar essa rocha e imprimir um esforço confinante nesse sentido, os minerais tendem a se alinhar perpendicular à direção do esforço. Então, eles vão formar essas camadinhas pretas aqui, que é o que a gente observa nas rochas metamórficas que têm foliação, que são folheadas. Elas formam essas camadas. Beleza? Então aqui eu vou trabalhar com vocês os dois cenários da textura de rochas folheadas e da textura das rochas glanoblásticas, começando com as rochas folheadas. Então, como eu expliquei no outro slide, a foliação é esse conjunto de superfícies paralelas, planas ou onduladas, que são relacionadas pela deformação que aquela rocha está sendo submetida. E essa foliação ela é gerada pela presença de minerais placoides. Então, se eu tiver muitos minerais placoides, conforme eles vão sendo alterados pelo metamorfismo, eles se organizam, se ordenam e geram camadas, geram linhas, folhas que vão ter uma direção preferencial. Essas folhas são chamadas de foliação. O George usou na aula o termo xistosidade. A xistosidade é um tipo de foliação, mas o termo mais geral é foliação. Então, dentro da foliação, a gente tem algumas variações. Você tem o bandamento, a xistosidade, a crenulação, mas o termo geral é foliação. Então, se a gente estiver trabalhando com uma rocha sedimentar, por exemplo, que ela foi depositada nesses planos aqui, que a gente chama de plano de acamamento. Você tinha lá uma bacia, por exemplo, e os sedimentos eles foram sendo depositados aqui em cima. Então, eles foram depositados assim, e você gerou essas linhas aqui. Se futuramente essa rocha sedimentar passa por um processo de alteração, de metamorfismo, que imprime uma pressão nessa rocha, ela vai confinar essa rocha. Então, as camadas que estavam assim, elas vão sendo espremidas e a tendência é elas irem se inclinando. Então, eu vou gerando algo que era assim, passa a ter um ângulo assim. Então, eu vou gerando essas linhas posteriores ao processo de geração da rocha. Essas linhas aqui, que a gente consegue entender, são esses planos de clivagem, que podem ser chamados também de foliação. Então, essa foliação ela é gerada por um processo metamórfico, por um aumento ali de pressão principalmente,
que vai direcionar, ordenar os seus minerais placoides. É isso que a gente consegue ver aqui, por exemplo. Os principais minerais placoides que a gente encontra nas rochas são as micas e os feldspatos, que eles têm esse comportamento, essa geometria mais alongada, que ao serem submetidos a uma pressão, eles se alinham perpendicularmente a essa pressão. Então é isso que a gente vê aqui. O quartzo ele já tem um aspecto mais menos placoide, né? Ele é mais amplo, ele é mais cúbico, então ele não vai ter uma ordenação tão grande ou nenhuma, enquanto as micas e os feldspatos eles tendem a se alinhar. A estaurolita também é um mineral que ele é mais alongado, então ele tem essa capacidade de gerar foliação. Então aqui é o que eu comentei com vocês, a direção da foliação normalmente é preferencial, é perpendicular aos eixos de pressão que está aplicado sobre aquela rocha. Então se a pressão está aqui, os planos de foliação tendem a estar na vertical. Beleza? E aqui é só uma imagem de como a gente vê isso numa lâmina. Essa aqui é uma lâmina de um gneiss, que eu utilizei no meu mestrado. E esses minerais marrons aqui são biotitas, que é um tipo de mica. Então você vê que eles formam um alinhamento, eles têm ali uma direção preferencial. E aqui é também para mostrar que as imagens que a gente vê nos livros, que a gente vê até nas amostras que a gente trabalha nas aulas práticas, elas são mais didáticas, elas são mais fáceis de identificar. Na vida real, quando você está em campo, quando você está realmente fazendo as análises mais profundas das rochas, os cenários são mais feios, não são tão didáticos assim, né? Então aqui você tem as biotitas que não são tão grandes, elas não têm essa organização bonitinha igual a gente encontra aqui, por exemplo, né? Nessa foto do livro. E aqui é uma foto de uma amostra real. Aqui também é, só que é uma amostra real escolhida, né? Então, mas mesmo assim a gente consegue ver que existe uma organização, que esses minerais placoides eles se alinham. Então aqui no cenário eu posso dizer que eu tive um esforço meio que horizontal aqui numa diagonal e os minerais se alinharam nesse sentido aqui. Beleza? Então, essa é a foliação. As rochas foliadas, elas podem ser agrupadas a depender do grau metamórfico que elas foram submetidas. Então, aqui é uma ideia interessante da gente entender é que quão maior o metamorfismo, quão maior o grau metamórfico que aquela rocha foi submetida, mais diferente ela vai ser do protólito, mais diferente ela vai ser da rocha que ela era previamente. Então, rochas de baixo grau metamórfico apresentam características muito semelhantes com a rocha que ela era anteriormente. Isso vai mudando, cada vez mais você vai aumentando o grau metamórfico. Então, se a gente pega uma rocha foliada de baixo grau metamórfico, a gente está tratando de uma ardósia, que ela é muito semelhante ao protólito. Ela é quase a rocha que ela era antes de passar pelo processo metamórfico. E aí a gente vai aumentando. Aí se a gente já tem uma mudança maior, um aumento dos grãos, a gente está falando de um filito. Aí o xisto a gente já começa a ter uma alteração na textura, a gente gera a xistosidade, que é uma foliação mais ondulada, ela forma S's ali, topos e vales dentro antes você tinha uma foliação mais paralela, aí conforme você vai tendo a xistosidade, você gera essa rugosidade na sua amostra, que é um sinal de aumento de grau metamórfico. Aí depois a gente tem o gneiss, que já é um grau metamórfico mais elevado. O xisto é um grau intermediário, e a partir do gneiss a gente já está falando de um grau metamórfico mais elevado. Que no gneiss a gente tem a geração do bandamento, que é um tipo de foliação, onde eu agrupo os minerais que são semelhantes quimicamente. Então, os minerais, se eu estou trabalhando com um granito, por exemplo, se eu pego esse granito que ele está disposto de maneira homogênea, eu até acho que eu tenho aqui uma amostra na minha. Não sei se vai dar para ver, porque minha câmera é horrível. Mas aqui não é um granito, mas a gente pode utilizar essa ideia. Se a gente pegar essa amostra aqui, a gente vê que os minerais eles estão dispostos de maneira aleatória. Você não tem o alinhamento dos minerais escuros, né, que é o que a gente consegue ver melhor. Mas se eu passar essa rocha por um aumento de pressão e temperatura considerável, esses minerais mais escuros eles vão tender a se alinhar e a se agrupar
entre eles. Então, eu vou ter um rearranjo dessa rocha, onde os minerais semelhantes tendem a se agrupar em conjunto. Então, eu vou ter uma segregação entre minerais claros e minerais escuros. Eu vou ter um bandamento de minerais máficos e félsicos. Quando eu estou diante de uma rocha que apresenta esse comportamento, linhas escuras intercaladas com linhas claras, provavelmente eu estou diante de um gneiss, que é uma rocha de grau metamórfico elevado, que passou por esse bandamento composicional, essa geração, essa separação de minerais félsicos e máficos. Eles se individualizam em camadas separadas. É que aqui não vai dar para ver, porque a câmera é muito ruim, mas aqui já seria um gneiss inicial, onde eu comecei essa separação. A gente consegue ver camadas mais aqui camadas mais claras intercaladas com camadas mais escuras. Então aqui já seria um gneiss gerado por essa organização de minerais semelhantes. Beleza? Então o gneiss já é uma rocha metamórfica foliada de alto grau. O migmatito é o último grau metamórfico que a gente encontra para rochas foliadas, porque o migmatito a gente tem um aumento de pressão e principalmente de temperatura tão elevado que parte daquela rocha já se funde. E como a gente viu na aula passada, também mais um ponto de união entre os dois tópicos, as rochas elas não se fundem homogeneamente. Elas têm minerais, têm pontos de fusão diferentes, então elas vão começar a se fundir de maneiras diferentes. Então, os minerais félsicos, eles se fundem primeiro. Então, o migmatito é uma rocha, quando a gente vê o migmatito, vai ser uma rocha com um, uma estruturação ali mais de minerais mais escuros, e no meio desses minerais mais escuros eu tenho S's, assim, eu tenho formas como se fossem formas derretidas, que foi realmente o que aconteceu dentro dessa rocha. Né? Mais para frente tem alguns exemplos que visualmente vai ser mais fácil de enxergar, mas então o migmatito é uma rocha que passou por um aumento de pressão e temperatura tão elevado que parte dela chegou a se fundir e se recristalizou, e cristalizou de novo. E aí, quando ela recristaliza, ela forma esses comportamentos, essas texturas mais como formato de S's mesmo, como coisas que foram, que foram deformadas. Então, o migmatito é o último estágio, é a rocha de mais alto grau de metamorfismo de rochas foliadas. Beleza? E o que acontece aqui progressivamente, né? Saindo da ardósia até o migmatito. Com maior o grau metamórfico que a gente está trabalhando, então aqui é a primeira seta, maior vão ser os grãos, os cristais. Então, se eu tenho uma rocha de grau baixo, a tendência é que os grãos sejam pequenos. Conforme eu vou aumentando o grau metamórfico, esses grãos eles vão ficando cada vez maiores. Então, eu vou tendo um aumento do tamanho dos grãos. E a mesma coisa para a espessura da foliação. Então, se eu pego uma ardósia, eu vou ver, igual vocês viram na aula prática, a ardósia, elas são camadas muito fininhas. E você olha assim, parece uma folha de caderno, uma em cima da outra, assim, bem fininho. Quando eu vou para o filito, aí eu já tenho um aumento dos grãos, da granulometria dos grãos, eu errei, da granulação dos grãos. E além do aumento da granulação, eu tenho um espessamento da foliação, elas ficam cada vez mais espessas. Então o filito já é um pouco mais espesso, a foliação já é um pouco mais espessa em comparação com a ardósia, mas ainda assim é pequeno. E aí a xistosidade já é um espaçamento maior e uma granulação maior. Aí o gneiss já cai nessa questão do bandamento, aí já tem tamanhos de foliação bem elevados, você consegue visualizar ali a separação entre os dois tipos, né, de minerais máficos e félsicos, até chegar no migmatito, onde você tem fusão parcial de parte daquela rocha. Parcial de parte daquela rocha. Parte da rocha se fundiu, e aí você tem esse aspecto. Beleza? Então, com maior o grau metamórfico, maior o tamanho dos grãos e maior a espessura da foliação daquela rocha. Isso é uma das características que a gente pode utilizar para determinar se é uma rocha de baixo, médio ou alto grau metamórfico, quando ela é foliada, né? A gente está falando das rochas foliadas. Beleza? Então, o segundo tipo de. Aqui é só um exemplo, né, desse tipo de rocha folhada. Aqui é o mapa geológico do meu mestrado, foi numa região lá no Ceará,
lá em Granja. E aqui tem algumas imagens. Aqui é um migmatito. Então, se a gente reparar, a gente tem uma rocha que parece até um gneiss, onde você tem essa separação de bandas escuras e bandas mais claras, e no meio você tem esses corpos mais claros que formam esses S's, essas texturas assim como se fosse algo mole ali, derretido no meio. Então essas partes brancas são partes de rochas que se fundiram e depois se recristalizaram. Então são as partes félsicas dessa rocha que passaram por esse processo e geraram essas feições aqui. Então aqui é um exemplo de um migmatito. É o mais alto grau metamórfico que uma rocha foliada pode chegar. Aqui também é um exemplo ainda maior de um migmatito, onde a gente teve uma fusão tão grande que você pega aqui toda essa parte de cima, a 15B, é uma rocha que se fundiu e cristalizou de novo, enquanto a 15A é um gneiss. Então aqui a gente vê claramente que são texturas diferentes. Então a gente teve aqui uma fusão de parte considerável da rocha e depois ela se recristalizou. E aqui seria a parte mais gnáisica dela, a 15A. Aqui é um gneiss já, ele não passou pelo processo de migmatização, então ele é um estágio anterior e a gente consegue ver o bandamento, né, essas partes mais claras intercaladas com essas bandas escuras de minerais máficos. Então os félsicos brancos e as bandas escuras são os minerais máficos. E também aqui mais um exemplo de quando a gente está no campo, né, nas rochas, vendo assim, aí tem essa questão da alteração que complica um pouco. E então não é bonitinho assim igual as amostras que a gente tende a ver nos livros. E aqui é também só mais um exemplo de um outro migmatito. Então essa parte branca aqui ela foi fundida e depois ela se cristalizou novamente. A 15B, enquanto a 15A era a rocha anterior, né, o gneiss. Então, a gente tratou das rochas foliadas, que tem esses minerais placoides, e um outro tipo de textura metamórfica que a gente encontra são das rochas que não apresentam esse tipo de minerais, que são as rochas granoblásticas. Então, as rochas granoblásticas, elas são formadas por cristais que crescem de forma cúbica ou esférica, são cristais que se desenvolvem de maneira equidimensional. Então, eles não têm um alinhamento, um alongamento preferencial. Então, quando essa rocha é submetida a aumento de pressão e de temperatura, ela não vai se organizar, porque não tem como. Então, o que acontece quando a gente passa por pega uma rocha granoblástica e coloca ela em condições de aumento de pressão e temperatura? Ela vai se recristalizar. Então, o que vai acontecer? Esses cristais, eles vão aumentar de tamanho. Então, você vai ter um aumento ali de pressão, os cristais vão se aproximar cada vez mais, aí você tem uma quebra ali, uma rachadura entre as bordas desses grãos, e eles aumentam de tamanho. Eles quebram ali e eles se fundem, eles se juntam, e aí você forma cristais maiores. Então, o indício que vai dizer para a gente se uma rocha granoblástica, que é uma rocha não foliada, ela é de baixo ou alto grau metamórfico, é o tamanho dos grãos. Se ela tiver grãos que foram muito recristalizados, que estão de dimensões muito elevadas, provavelmente é uma rocha de grau mais elevado, de grau metamórfico mais alto. Se for uma rocha que passou por uma recristalização, mas os grãos são ainda pequenos, um pouco maiores só do que eram os originais do protólito, aí a gente está tratando de uma rocha que é de baixo grau metamórfico. Então, a rocha granoblástica ela vai ter essa aparência maciça. Ela não vai ter essa organização dos minerais placoides porque eles não existem ou são muito incipientes, ou a quantidade dele é muito pequena. Então, aqui são alguns exemplos, né, das rochas principais de granoblásticas, que é o quartzito, cujo protólito é o arenito, o mármore, que o protólito é os carbonatos. Aqui é um anfibolito, que já é uma rocha de mais alto grau metamórfico, e aqui o granulito, que é o mais alto grau metamórfico das rochas granoblásticas. Então ele tem esse aspecto aqui. E aqui só a lâmina do quartzito, para a gente ter essa ideia, onde a gente tem a quebra das bordas dos grãos. Então esses aqui eram 2 grãos, provavelmente quando era um arenito, e até talvez tivesse algum material aqui entre eles,
Mas aí quando você passou pelo processo metamórfico, você teve a quebra das bordas desses grãos e eles se fundiram, eles se juntaram, então consequentemente virou um grão só maior, de maior dimensão. Você tem essa ampliação do tamanho dos grãos. E o mármore também passa por um processo parecido, com o carbonato de cálcio. Beleza? Então aqui é só um resumo desses dois tipos de texturas metamórficas. Então a gente tem as rochas folhadas, que são distinguidas pela clivagem, pela foliação. Essa foliação ela pode ser a clivagem ardosiana, a xistosidade, o bandamento gnáisico. E os grãos minerais eles mostram uma orientação preferencial. Eles formam essas camadinhas. Aí eles têm a ardósia, o filito, o xisto, o gneiss e por último o migmatito. E aí a gente tem o outro exemplo que são as granoblásticas, que não são não folhadas, formadas por esses grãos que não têm uma orientação, que tem esse crescimento equidimensional. E aqui o exemplo das principais. Tem um terceiro tipo que são as rochas porfiroblásticas, que vocês vão encontrar no livro também, que são conjuntos de grãos maiores dispostos em uma matriz mais fina. Então é como se fossem, por exemplo, um conglomerado. Você tem ali o metamorfismo agindo em uma determinada rocha que vão ter minerais que vão sobrecrescer de dimensões maiores do que a média a base ali dos outros grãos que formam aquela rocha. Então você tende a gerar rochas que têm esses pórfiros, que a gente chama, que são minerais de dimensões maiores dentro de uma massa de minerais mais finos. Então, quando isso acontece de maneira metamórfica, a gente chama a rocha de porfiroblástica. Mas podem ficar tranquilos que isso não vai ser cobrado de vocês, já é algo mais específico. Beleza? Então, eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Só voltando aqui, só para dar um exemplo visual, se meu notebook deixar. No primeiro slide tem uma rocha porfiroblástica com pórfiros de granada, que é um tipo de mineral. Não sei se vai dar para ver aqui, mas é só para conseguir ilustrar. Então, só o que eu gostaria de falar para vocês é que o principal meio de estudo que vocês têm que utilizar são os livros, o Decifrando a Terra e o Para Entender. Eu acho que neles a gente acaba tendo todas as informações necessárias para conseguir entender a matéria e muito mais, inclusive é um livro muito completo. E é um livro que eu utilizo até hoje. Tanto que antes aqui de gravar para vocês esse vídeo, essa monitoria, eu reli o capítulo das rochas metamórficas para tirar algumas dúvidas e saber como passar para vocês de uma maneira melhor, né, o conteúdo. E então, o maior conselho que eu dou para vocês, algumas pessoas vieram me perguntar, inclusive, né, que estavam com algumas dúvidas ou não estavam conseguindo entender a matéria em si. Eu acho que o principal ponto é tente utilizar o livro para entender a Terra, que vai ser o principal mecanismo de compreensão do conteúdo, e aí vocês vão conseguir juntar talvez essas partes que ainda estejam obscuras e fazer essas correlações que eu comentei com vocês no início. O mais interessante seria vocês conseguirem relacionar esses tipos de rochas com o ambiente, ou você intercalar os conhecimentos das rochas ígneas com as sedimentares, com as metamórficas, com a tectônica de placas. Então, eu acho que essa é a parte interessante. Então, depois de muitos anos, meu notebook conseguiu abrir. Então, só que eu não mostro o cursor, mas se a gente olhar essa rocha que está mostrada aqui, ela tem algumas bolinhas vermelhas que são os cristais de granada. Então aqui seria uma rocha porfiroblástica, onde a gente tem uma matriz também, entre aspas, mais fina e grãos maiores dispostos dentro dessa matriz. Então aqui é só um exemplo visual de uma rocha porfiroblástica. Beleza? Então eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês com relação às rochas metamórficas. Me coloco à disposição para tentar esclarecer qualquer dúvidas que ainda tenham, que ainda estejam com vocês. Eu vou colocar as aulas do Giorgio no, no Classroom para vocês
também conseguirem utilizar os slides e ter a explicação da lousa dele também, que ajuda bastante. E eu creio que seja isso. A gente vai ter uma semana aí, mais de uma semana, né, de estudos, né, porque semana que vem é feriado e depois a prova. Então, tem um tempinho ainda para a gente conversar sobre dúvidas e afins. Beleza? Mas é isso, galera. Agradeço quem chegou até aqui. Deixe um comentário embaixo no vídeo para eu saber que você chegou até esse ponto. Comente em Valdecir no vídeo para eu saber que vocês chegaram até aqui. E eu creio que é isso. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê por aí. Falou, galera.